Espero que vocês estejam bem. Vocês estão acompanhando os nossos vídeos, trabalhando o livro Desafios da Educação, Desafios da Educação, e nós estamos trabalhando várias questões, não todas elas, mas aquelas que a gente vai saltando, a gente vai dissecando em meio às outras questões, mas estamos trabalhando sobre essa relação, no primeiro momento é sobre a infância, sobre a nossa relação de educação, nós com as crianças, nós enquanto pais, nós enquanto adultos com a criança. E hoje nós vamos trabalhar a questão de número 6. Olha o quanto ela é presente no nosso dia a dia. A pergunta de número 6, que o espírito de Camilo responde para Raul Teixeira, a psicografia do livro é de Raul Teixeira. A pergunta é a seguinte: proibir os filhos de brincar com armas de brinquedo contribui para diminuir sua eventual agressividade presente ou futura? Então, veja, vamos começar entendendo a pergunta. A gente proibir os filhos de brincar com armas de brinquedo, porque muitos de nós achamos que nós não podemos ter armas de brinquedo para com os nossos filhos. Se a gente colocar arma de brinquedo na mão deles, a gente vai estimular a agressividade, vai estimular a violência, vai estimular atrocidades. Não, veja, a pergunta é: proibir os filhos de brincar com armas de brinquedo contribui para diminuir sua eventual agressividade presente ou futura? Contribui para diminuir, e ele fala eventual, ele não fala uma agressividade presente ou futura constante, não. Caso haja. Então, para não acontecer nem esses lapsos de agressividade, não acontecer nenhum tipo de apresentação, de perfil agressivo, não acontecer nenhum tipo, tem a ver com proibir os filhos de brincar com armas de brinquedo? E aí, olha como que o espírito de Camilo coloca para nós. Primeiro ele fala assim, para a gente ter o cuidado para não cairmos em equívoco, fazendo generalizações. Só esta primeira frase já nos proporciona autoavaliação, como que isso funciona para mim, como que funciona nas minhas relações. Porque esta colocação, ter o cuidado para não fazermos generalização sob pena de incorrermos em equívoco, porque senão a gente passa a pensar que o problema é a arma de brinquedo. E este não é o problema. Mas então, se eu evitar as brincadeiras, um jogo violento, isso, aquilo, quer dizer que o meu filho não vai ter predisposição nenhuma. Eu estaria desprezando toda a construção que ele está trazendo de passado. E hoje nós vamos ver exemplos de brinquedos aqui que nós fizemos e vamos ver o que eles estão usando hoje. Por quê? Brinquedos que nós brincávamos, eles nem sabem o nome. Eles nem nunca ouviram falar. Entendeu? Hoje eles estão com os jogos virtuais que tendem a ser muito agressivos, que pode ou não desenvolver uma agressividade. Mas vamos ver, olha como que ele diz para nós. Há correntes dentro da psicologia que defendem o não uso de brinquedos que evoquem violências, enquanto outras há que não encontram nenhuma relação direta entre a arma de brinquedo e um indivíduo potencialmente violento no adulto. Existem correntes que colocam que não é para oferecer nenhum tipo de brinquedo. Não é para oferecer. Existem outros que colocam que isso não tem nada a ver. Então, como que o espírito de Camilo traz para nós essa reflexão? Aí ele diz assim: acharemos crianças que verão nas armas de plástico tão somente brinquedos e, passada a fase lúdica, nem se recordarão deles. Aqui, avaliem agora vocês. Lembram? Eu vou pegar algumas brincadeiras que tiveram uma história no nosso passado.
nós brincávamos de roubar bandeira, lembra do rouba-bandeira? Brincamos de queimada, brincamos de polícia e ladrão, brincamos de Forte Apache, brincamos de atirar com revólver de água, brincamos de estilingue, lembra do bodoque? Bodoque ou estilingue, brincamos. Nem por isso nos tornamos marginais, nem por isso nos tornamos violentos, nem por isso partimos para espancamento. Mas se algum deste grupo partiu para esta área, é muito provável que não tenha sido por causa da brincadeira de queimada lá na escola, da brincadeira de queimada na rua, de jogar rua contra rua, 8 da rua tal contra 8 da rua de cá. Muito provavelmente não foi por isso, não. Provavelmente ele já trazia no bojo a índole agressiva. Aí depois parte para a marginalidade. Aí é que nós vamos ver como que a espiritualidade pede para nós avaliarmos. Então, num primeiro momento, não é necessariamente este brinquedo. Todos nós, quase que invariavelmente, eu estou falando desta geração, da minha geração, nós somos da geração aí, eu vou pegar final de 50, década de 60, de 70, início de 70, nós somos de uma geração que todos passamos por essas brincadeiras e nem por isso nos marginalizamos. Fazíamos revólveres, lembra os revólveres que a gente fazia com madeira? Né? Nós fazíamos. Quando não tinha um revólver, você estava brincando, você chegava com os dedos. Agora, olha este exemplo que a gente está citando aqui e como que o Camilo faz referência para nós. Acharemos crianças que verão nas armas de plástico tão somente brinquedos. Passada a fase lúdica, nem se recordarão deles. Hoje tem brincadeiras que a gente nem lembra mais, mas nós passamos por elas. Quando eu falo aqui, vocês lembram. Nossa, é isso mesmo. Olha, é mesmo, eu lembro quando a gente... Não. Se você estiver ouvindo com uma outra pessoa, para o vídeo. Comenta, lembra aquilo que vocês fizeram. Foi muito legal. Pessoas que nós tivemos contatos, que hoje a gente não está tendo contato mais, mas que está na nossa memória de vivências saudáveis. E aí, ele diz assim, enquanto teremos outras, fazendo referência a outras crianças, que brincando com os próprios dedos, em simulação ou pedaços de pau, alimentarão ardente desejo de possuir armas de verdade, de colecioná-las, de utilizá-las e etc. Ou seja, existem aqueles que numa simples brincadeira, eles já estão se reportando a um passado que está gravado no inconsciente deles. De um passado que é memória pregressa de situações de violência. E uma brincadeira seria só o estímulo. E aí o Camilo diz assim, aos pais que se dão ao trabalho de identificar os instintos ou as propensões dos filhos, caberá decidir se as armas de brinquedo terão o poder de fazer escoar fantasias, o que é, gente, absolutamente natural. Se o trabalho for de escoar as fantasias, simplesmente se envolver com as brincadeiras, absolutamente natural. Ou de nutrir inclinações violentas ou perversas para o amanhã, tornando-se desse modo responsáveis pela decisão tomada. Em alguns momentos, escoamento de fantasia. Outros momentos, alimentação de passado agressivo ou violento, e ali pode ser simplesmente uma porta aberta. Aí o que ele fala? Cabe aos pais estudar. Mas no meio dessa resposta, ele faz uma referência que está no Evangelho segundo o Espiritismo,
No capítulo 14, no item 9, citação essa que inclusive ele faz aqui na obra, capítulo honrai vosso pai e vossa mãe. No item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família, veja bem, se vocês tiverem condições, terminado o vídeo, essa gravação, você tem um tempo, você está sentado, está na sua casa, pega este item, o item 9 do capítulo 14, e disseca esse item na sua interpretação, no seu entendimento. A ingratidão dos filhos e os laços de família, que é uma mensagem de Santo Agostinho. A mensagem inteira, ela é extremamente rica, como é todo o Evangelho. Nesse trecho, quando ele fala de educação, olha o ponto que ele coloca para nós, que o Camilo extrai e faz essa referência. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-las, devem os pais aplicar-se. Então, desde pequenina, elas manifestam tendências boas ou más trazidas de passado. Se elas manifestam tendências boas ou más, me cabe a função de avaliá-las. Então vocês imaginem, se me cabe esta função, eu vou no movimento de estudo, no movimento de leituras, reuniões de família, escola de pais, reuniões na escola, eu vou me envolver com aprofundamento. Em determinados trechos eu acho o meu filho, em determinados trechos eu não acho o meu filho. Aquilo que cabe eu aplico, aquilo que não cabe eu conheço, eu leio, eu apreendo, porque a gente não perde por conhecer, a gente não perde. Agora, como avaliar se o nosso filho vai apresentar ou não? Depende das brincadeiras. Tem filhos, tem crianças que sentem prazer em ver situações agressivas na TV, sentem prazer naqueles jogos aonde está cortando a cabeça, aqueles jogos violentos que vocês conhecem, eu não preciso de historiar. E o prazer deles ali, a gente fica assustado com a forma com que eles se manifestam. Quando você vai tentar tirá-los daqueles jogos, eles também te agridem. Se eles te agridem, então peraí, cabe a gente colocar limite. Como que eles estão vibrando nesses jogos violentos, virtuais, agressivos, como que eles estão vibrando? Enquanto tem outros que é simplesmente um jogo. Conversei com um jovem, ele estava, veja, na época ele estava com aproximadamente 15 anos. Já estou falando de uma fase da adolescência, porque ele começou a se interessar por luta quando ele estava em final de infância. E aí eu conversei com esse jovem. A história é a seguinte, ele chegou para mim e falou assim: "Ô Emerson, eu estava saindo do colégio, e aí 2 rapazes me abordaram e falaram assim, me passa a sua grana, me passa a sua grana." Ele falou assim, gente, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro aqui, ó. Mostrou os bolsos. Aí os jovens olharam para ele e falaram assim, então me dá seu celular. Ele falou, olha aqui, ó, eu vou abrir minha mochila. Eu não tenho celular, eu não carrego celular. Ele vai para o colégio, ele não leva celular. Aí os jovens olharam para ele e falaram assim, me dá seu tênis. Então peraí, ele falou com os dois. Ele sentou no meio-fio. Na hora que ele foi para tirar o tênis, os dois olharam para ele e falaram assim, ô cara, não tira esse tênis não, esse tênis tá velho demais, não tira esse tênis não. Aqui, bicho, nós vamos falar para você uma coisa, você tem que ter alguma coisa para você ser roubado, cara, porque ó, uma hora nós vamos fazer a sua cabeça aí. Ele falou assim, beleza, ó, nesse momento eu não tenho, vocês pediram aqui dinheiro, celular, o que eu tenho é isso aqui, ó.
E aí os caras falaram, nós vamos embora, mas aqui ó, lá, hein, você tem que ter alguma coisa. Falou, gente, beleza, obrigado aí, vão com Deus. Olha ele falando para os dois, vão com Deus e tal. 3 meses depois ele foi abordado por um outro rapaz. Cara, me dá a sua grana, me dá a sua grana. Na época ele estava com R$5 no bolso. Ele tirou os R$5 dele, que estava trocado. Ele pegou e falou assim, eu vou te passar R$3, mas eu vou ficar com 2. Porque hoje eu preciso pegar a condução e eu vou precisar de pegar meu ônibus. R$2 eu vou precisar dele. E aí, o ladrão pegou os R$3 e falou assim, não vai te fazer falta não? O ladrão. Ele falou, não, você leva esses 3, mas 2 eu preciso. 2 eu não posso abrir mão deles. Não. E aí o cara foi embora, enfim. Esse foi o fato. Aí eu perguntei para esse rapaz assim, meu cara, deixa eu te falar uma coisa. Em nenhuma das 2 vezes você pensou em reagir? Ele falou assim, Emerson, por que você está me perguntando isso? Eu falei assim, porque você é alto, forte e lutador de Kung Fu. Você não pensou em reagir em nenhuma das 2 situações? Resposta dele, gente. Emerson, eu usar a minha arte marcial contra uma outra pessoa, eu não dou conta. Eu não dou conta. O Emerson, quando eu comecei a aprender sobre Kung Fu, eu procurei um professor que é conhecedor da filosofia do Kung Fu. Eu queria conhecer a arte, eu queria conhecer a luta, o porquê dos movimentos. E a partir daí eu comecei a treinar com ele. Eu não ia para a academia em horário de aula, porque eu não quero disputar nada com ninguém. Eu quero aprender a arte, eu quero estar adestrado no movimento, com um professor que não traz em si a violência, que não prioriza as competições. Não é isso que eu quero. Eu quero aprender com alguém que conhece a filosofia do movimento, ele me conta e me ensina o movimento. Ele me conta e me ensina. Aí depois que eu aprendo, ele me treina, me adestra. Eu quero isso. Eu não usaria a arte marcial contra absolutamente ninguém. Resposta do jovem de 15 anos que começou em final de infância, provavelmente aí entre 9 e 10 anos de idade, quando ele começou a aprender Kung Fu. Bom, a história, esse jovem, a mãe dele, católica, muito envolvida com os trabalhos na igreja. O pai, protestante, muito envolvido com os trabalhos apresentados pela igreja. A mãe católica, o pai protestante, quando ele bate papo comigo, ele quer saber sobre espiritismo. A doutrina espírita traz dúvidas e ele não segue nenhuma religião. Ele não se envolve com a religião, mas a alma é boa. A alma é boa pela resposta que ele deu. Um dia eu liguei para a casa dele, ele é que atendeu o telefone, e aí eu falei, meu filho, estou querendo conversar com seu pai, ele está em casa. Ô Emerson, vou te falar uma coisa, estamos meu pai e minha mãe batendo o maior papo aqui na cozinha. Meus irmãos estão lá, ele tem mais 2 irmãos, ele é o filho do meio. Meus irmãos estão lá, um mexendo no computador, o outro vendo uma série aqui na TV, eu, meu pai aqui, e minha mãe, a gente sentado batendo papo. Aí, olha o comentário dele no telefone. Ô Emerson, que momento agradável muitos filhos dispensam deste convívio no bate-papo com os pais, né, cara? Mas aqui eu vou passar para o meu pai, embora você esteja interrompendo a nossa prosa, mas é bem-vinda a sua ligação. Passou para o pai dele. Imaginem a fala de um jovem nessa faixa de 15 anos, colocando o quanto que era agradável aquele bate-papo. Por que eu estou colocando isso para vocês, gente? É um exemplo ali, sem nenhum vínculo necessário com a religião, mas com a religiosidade. Não com a frequência, mas com a espiritualidade. Por quê? Porque eu não preciso estar dentro do tempo religioso para promover o bem-estar. Eu posso promover o bem-estar nas relações que eu estiver. Então, eu posso ter o brinquedo violento, eu posso ter
cabe aos pais, Santo Agostinho, cabe aos pais analisar. Por quê? Desde pequenina, a criança manifesta as tendências boas ou más construídas no passado. Desde pequenino. Então, cabe aos pais analisar. Cabe aos pais estudar. Se você vê que seu filho tem uma índole mais dura, mais difícil, mais agressiva, então estimule outros jogos. Mas estimule jogos. Senta, joga, conversa, troca ideia. De vez em quando, gente, eu ia colocar de vez em sempre, mas é difícil os filhos entenderem isso. Sai do jogo virtual, vai para o jogo de tabuleiro, vai para a mesa. Senta 3, 5, 8 em torno de um jogo ali e enquanto joga, um vai conhecendo o outro, o perfil do outro. Faz o encontro de família. Sai dos jogos virtuais, aonde ele está jogando com a tela ou com mais um grupo de pessoas do outro lado, aonde eles não se confraternizam, onde não tem olho no olho, aonde não tem um contato físico, aonde não tem um encontro. Se encontrem na mesa de vocês. Ali vai ser promovido junto com o encontro, o desencontro e o reencontro no próprio jogo, na própria brincadeira. Enquanto isso, nós estamos estudando as nossas relações e vendo o perfil de personalidade sem aprofundamento. Não estou colocando para nós fazermos análise psicológica dos filhos, os filhos dos pais. Nada disso. Eu estou colocando para que nós conheçamos o perfil daqueles que, olha, Deus ofereceu para que nós façamos isso juntos. Para a gente nascer debaixo do mesmo teto com esta proposta. Então, cabe-nos o investimento. Muito antes de criarmos conceitos. Isso deve, isso não deve. Isso é positivo, isso é negativo. Cabe-nos o conhecimento, o estudo, o aprofundamento, o investimento. E aí sim, nós vamos ficar com a nossa consciência tranquila em relação a tudo isso que nós criamos junto com eles ali. É isso aí que a gente tinha para trazer. Espero que tenha valido estas reflexões e até breve, se Deus quiser. Um abraço a todos.